Bom, gente, a ideia então da palestra dessa semana, tanto da de hoje quanto a de sexta-feira, que está relacionada com essa aqui, é falar, tentar de alguma forma relacionar um pouco esses três grandes níveis, vamos dizer assim, ou três grandes campos que englobam várias vertentes de estudo, né? Filosofias mesmo, e até mesmo mexe com o sistema de crenças e valores das pessoas. Então a gente vai tentar, de uma forma sintética, sem entrar em pormenores, fazer um apanhado e tentar de alguma forma mostrar o significado, os mecanismos gerais de funcionamento da física, da vida e da consciência. A gente poderia falar, né, a física estuda as leis da matéria inerte, inanimada, segue princípios determinísticos. A vida está relacionado a sistemas biológicos. Quando a gente fala em sistemas vivos, a gente entra com fatores que a gente não vê no mundo físico. O determinismo continua atuante, mas existe alguma coisa a mais que impede a gente de colocar uma lei rígida e prever o comportamento exato de como os sistemas vivos vão se portar. E daí a gente tem a consciência também, que seria algo, a gente pode ver como algo puro, não diretamente, não físico, né? Mas que se manifesta no nosso mundo físico. E graças a isso a gente começa a ter algumas ideias sobre o que talvez signifique essa tal de consciência. Bom, coloquei aqui, né, uma frase já para começar bem provocante, que vai de acordo com a cosmovisão de Pietro Baldi, e que é a minha visão também, que é a afirmação, né, que a consciência não é um produto da matéria, e mais sim que o que a gente percebe como real, na verdade, seria uma manifestação desse algo imaterial que é essa consciência. Consciência a gente também poderia entender como inteligência, se a gente usar a inteligência num sentido mais lato, que vai além da racionalidade. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, que o logo que eu usei para palestra que eu vou dar na sexta-feira à noite. E nessa noite de sexta-feira eu vou propor uma coisa mais sintética ainda do que hoje, mais simples. A ideia é meio que eu vou tentar estabelecer uma relação entre matéria, energia, vida e espírito. Se a palavra espírito soa muito ofensiva para uma pessoa com uma já muito adestrada assim nas coisas materialistas, no meio acadêmico, na realidade entre aspas, né? Porque só está considerando uma realidade física, sensória, a pessoa pode trocar essa palavra espírito por consciência, não vai fazer muita diferença. Mas a ideia, então, tanto aqui quanto lá, é mostrar, fazer essa relação entre um mundo que é imaterial, intangível, no qual a gente consegue representar através de nossos meios, nossos símbolos, mas não é isso propriamente, e o nosso mundo mais concreto, real, admitido tanto pela ciência quanto pela sociedade em geral. Então, a gente vai fazer um exercício aqui, um pouquinho especulativo, mas sem tirar os pés do chão, no qual a gente vai tentar estabelecer uma relação entre como a consciência atua na matéria e como a matéria se comporta a partir do momento em que a consciência está atuando de uma forma orientada na matéria. Então, a ideia é a gente fazer isso. Na semana que vem a gente vai tentar fazer essa conexão entre o mundo da matéria inerte e o mundo da matéria orgânica. Então a gente vai de algo que é simples de descrever, usando o nosso arcabouço teórico, àquilo que é complexo de ser descrito. É algo que precisa de mais elaboração, modelos mais sofisticados. E mesmo assim, a gente é incapaz de determinar com exatidão, baseado na nossa mentalidade
reducionista mecanicista e a nossa visão linear das coisas. A vida, ela é cheia de processos, aliás, toda a vida é constituída de processos complexos, não lineares. Então a gente vai ver isso mais para frente. Bom, o que acontece aqui? Aqui a gente está vendo um diagrama no qual a gente tem duas visões de mundo. A visão do lado esquerdo é a visão que vem predominando desde o advento da Revolução Científica e até hoje ainda é uma visão muito forte, que existe muita resistência dos defensores dessa visão de mundo a adotar uma visão que seja diferente dessa. O que essa visão fala? Ela fala basicamente que a nossa consciência, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas capacidades criativas, imaginativas, é um produto da matéria. Então, como é que seria formado algo imaterial? A partir de coisa material. Então, a gente teria, segundo essa visão de mundo, tudo parte de partículas fundamentais, que, diga-se de passagem, a nossa ciência atual não consegue descrever com exatidão. Inclusive, quanto mais a física das partículas adentra no âmago da matéria, mais ela vai percebendo que ela não se vê diante de alguma coisa que não é material, não existe solidez alguma. Hoje já se tem muito esse conceito de movimento de alguma substância imaterial que acaba se materializando dependendo de uma série de processos que a gente desconhece, e daí a gente usa de métodos estatísticos e probabilísticos para tentar descrever o que pode ser de determinado resultado. Bom, mas de qualquer forma, a ideia é a seguinte: essas partículas, elementares que seguem leis determinísticas, então elas não têm liberdade, vão formar átomos que, se combinando em determinadas situações, formam moléculas. Essas moléculas, com condições muito especiais e com influências que a gente desconhece, formariam células, e daí tecidos, órgãos, nosso cérebro, e a partir daí a gente teria a consciência, o pensamento puro. Então, nessa visão clássica, a gente tem uma causalidade ascendente. Quer dizer, a nossa consciência, que a gente já percebe que possui uma certa liberdade, seria produto de coisas, de elementos materiais, que por definição não têm livre-arbítrio, são completamente sujeitos a um determinismo férreo das leis físicas. Então isso parece soar um pouco estranho, porque a gente percebe, hoje em dia existem vários estudiosos da área já chegando à conclusão de que sistemas biológicos, sistemas vivos, eles não conseguem ser descritos apenas com os conhecimentos da física e da química. Quer dizer, é claro, o nosso corpo ele está sujeito ao campo gravitacional, à lei de convecção, à lei da condução de calor, a campos magnéticos, eletromagnéticos. A gente está sujeito a todas essas leis físicas. No entanto, o ser vivo, especialmente o ser humano, ele supera essas leis físicas, começando a fazer uso delas a favor de determinadas coisas, do interesse próprio. E a gente percebe que, a partir daí, a gente gera configurações que se manifestam no nosso mundo tangível, que nunca seriam vistas a partir da matéria inerte. Por exemplo, a gente tem o nosso planeta, hoje em dia, desde 1957, uma série de satélites, de corpos cheios de tecnologia, com um objetivo específico, que estão orbitando o nosso planeta. Se o nosso planeta não tivesse criaturas com um certo grau de consciência, seres vivos, e em particular seres humanos,
que projetassem, construíssem, tivessem ciência das leis físicas e tivessem objetivos que vão para além das questões físicas, a gente não teria essa série de caixinhas, né, circulando o nosso planeta e emitindo sinais e captando e processando sinais eletromagnéticos, que são os satélites. Então a gente percebe que o ser vivo ele possui algo a mais que faz ele, de certa forma, superar essas limitações físicas. E se a gente for considerar que toda essa criação é produto da matéria, a gente vai estar, de certa maneira, caindo numa grande contradição. Porque como é que pode advir a liberdade, em especial o livre-arbítrio, a partir de agregados de matéria que não estão sujeitos a inexoráveis leis físicas? Está sujeito a um determinismo férreo. Então tem alguma coisa faltando nessa história. E daí, do lado direito, a gente tem uma visão que não é só a visão quântica, né, do que o Amit Goswami chegou, mas também existem outras pessoas que estudam a vida, sistemas complexos, que também compartilham dessa visão, que a gente pode chamar de causalidade top-down. Quer dizer, a gente teria, nesse caso, uma outra versão que tenta explicar como o nosso mundo funciona, só que levando em consideração de que tudo que existe de tangível no nosso universo é causado por algum tipo de fenômeno, processo, que se inicia de uma maneira não material, não física. Ele vem e acaba se manifestando de uma maneira que a gente consiga perceber com os nossos sentidos, com os nossos instrumentos, e que também a gente consiga conceber com a nossa mente racional analítica, nossa pobre mente racional analítica. Então, essa visão de mundo que o Goswami batizou de quântica, ou a Sarah Walker batizou de causalidade top-down, é uma outra visão de mundo que atualmente está sendo adotada pela ciência e está explicando uma série de coisas que a visão anterior não estava conseguindo explicar. E daí a gente pode até ver essas duas visões de mundo não como um dualismo, coisas que se excluem mutuamente, mas como visões de mundo complementares. Porque, de fato, existe, claro, uma influência do mundo externo na nossa maneira de esquematizar as coisas e conceber o mundo e, consequentemente, atuar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, parece que existe também algo que está coordenando sistemas físicos, em especial sistemas vivos, fazendo eles não serem descritíveis de forma 100%, apenas através das leis físicas e das leis químicas. Então a ideia aqui é mostrar para vocês as últimas orientações da ciência e tentar relacionar isso com a cosmovisão de Ubaldi. Então olha só que interessante, a gente tem aqui, essa aqui é de uma apresentação do Gilson Freire, a gente tem uma grande visão de mundo que eu venho propagando bastante, já faz um tempo, que é o monismo. O monismo poderia ser visto como algo que resolve os problemas do dualismo, porque ele considera uma realidade mais vasta, mais profunda, sem desrespeitar o que a gente já conhece da realidade, o que já é consolidado. É como se eu fosse expandindo uma circunferência e explicando cada vez mais a fundo a realidade. Se a gente for pegar o desenvolvimento da humanidade, e em particular o desenvolvimento da ciência nos últimos 400 anos, a gente vai perceber que a gente sempre foi indo do mais sensório e do mais fácil, do mais linear, para algo cada vez mais imaterial, mais intangível, mais complexo, mais elaborado, com relações cada vez mais misteriosas até.
Então, no começo, vamos pegar lá por Galileu. A gente começou estudando a física, né, através do movimento dos corpos, a cinemática. Galileu conseguiu estabelecer várias relações. Depois veio outras pessoas, como por exemplo Kepler, que elaborou um pouco mais. A gente teve, inclusive no campo da astronomia, entre outros. Depois veio Newton, né, que acabou indo um pouco mais a fundo e relacionando esses movimentos com as forças que os causam. Ele formou a teoria da gravitação universal. Falou que os corpos se atraem com a intensidade da força, né? Diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é o que vai definir a força de atração entre a matéria. Daí, resumindo bem toda essa história, né, a gente foi, com essa visão de mundo mecanicista, né, consolidada por Newton, o mundo começou a progredir muito mais velozmente. E logo a gente começou a entrar no campo das ciências termodinâmicas, na eletricidade, no magnetismo, eletromagnetismo, e a gente descobriu muita coisa aí. E daí, à medida que a gente ia expandindo o campo de estudo da física, a gente começou a adentrar não só nas leis da conservação e do comportamento da matéria, mas também nas da energia. Inicialmente, a gente acreditava, até o século XIX, que matéria e energia são coisas substancialmente diferentes, que têm princípios opostos, né? Princípios completamente diferentes. Quer dizer, eu não posso resumir uma coisa à outra. Então, elas não têm coisas em comum em sua essência. Então, existiria uma essência material e uma essência energética no nosso universo. Bom, já tinha muita gente acreditando nisso, né? Inclusive o Lord Kelvin tem uma frase famosa dele, que ele proferiu em 1894, se não me engano, num congresso, num simpósio, eu não sei, não me recordo agora, mas ele falou que a física praticamente já tinha descoberto tudo que existe para ser descoberto, só faltava fazer alguns ajustes aqui e lá. Justamente alguns anos depois nasceu a mecânica quântica e a relatividade geral, que mudou completamente a maneira da gente ver o nosso universo. E daí o que acontece aí, que é interessante, que de repente matéria e energia foram vistas como a mesma coisa, só que em sua essência eram a mesma coisa, só que dependendo do observador, a gente percebia essa coisa como energia, como onda, ou como matéria, natureza corpuscular. Então, aquele paper do Einstein, do efeito fotoelétrico, abriu as portas para isso. E assim, à medida que a gente foi avançando com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gente teve uma expansão dessa questão de relação entre matéria, né, e espaço e tempo. Na verdade, a gente fez uma grande conexão entre espaço, tempo, matéria e energia. Quer dizer, agora o comportamento da matéria era ditado pela deformação do espaço-tempo e a própria matéria deformava. Quer dizer, a gente saiu da ideia de matéria e energia e entrou para a ideia de campos que acabam influenciando o comportamento das coisas. E hoje em dia, a ciência já está postulando que esse campo, né, e essa energia em matéria, ela é manipulado, né, esse campo é criado através da informação, e a informação vai ditar como a energia em matéria é utilizada por um organismo ou como ela é criada, se a gente for ver no nível da mecânica quântica. Então, hoje em dia, a ciência está chegando a essas conclusões. Então, você percebe, da matéria para a energia, para o conceito de campo, para o conceito de consciência. A gente pode até falar em campo consciencial. Então, a gente está cada vez mais, a ciência está se tornando cada vez mais especulativa, cada vez mais teórica, na sua incapacidade de
perceber os fenômenos que ela está percebendo como influentes no nosso mundo. Então, isso é uma coisa. Aqui tem um livro que foi escrito pela Sarah, foi organizado, né, pela Sarah Walker e esses dois colegas dela, que trata justamente sobre essa questão. Olha, esse livro é grande, gente. Esse livro tem aproximadamente umas 500 páginas. E o que acontece aqui você tem artigos nesse livro de pessoas dos mais diferentes ramos do conhecimento que deram sua contribuição. Mas, se eu pudesse resumir o conteúdo desse livro em poucas palavras, sem desviar do que está sendo dito lá, na essência, eu diria o seguinte: eu diria que a informação ela tem um papel que não é apenas um papel de ser transmitida de uma pessoa para outra, de uma criatura para outra, ou aquele papel também do qual eu posso extrair informações a partir de alguma coisa. Por exemplo, eu vejo uma viga de aço e a partir dessa viga eu mensuro ela, analiso, coloco em laboratório e eu tiro algumas coisas como geometria, propriedade mecânica, propriedade térmica, densidade, massa específica, condutividade térmica, etc. Tudo bem, a gente sabe muito bem que a informação tem servido muito para essas coisas. A gente também transmite informação, processa, vida a inteligência artificial que faz isso muito bem, mas por muito tempo se acreditou, né? Se tratou, inclusive, se focou muito nesse aspecto da informação como tendo um papel meramente passivo. Quer dizer, ela não estaria atuando para construir e para orientar as coisas do mundo, mas apenas sendo utilizada. Esse livro traz fortes evidências que a informação, além de ter esse papel passivo, ela também tem um papel ativo na construção da nossa realidade. E isso é percebido não quando a gente estuda um mundo físico ou químico, mas quando a gente adentra no âmbito da vida, dos sistemas vivos. E a gente percebe que num ser vivo, numa célula que seja, a informação, ela, pelo que tudo indica, ela possui um papel de determinar o que essa célula, o que esse organismo vivo vai fazer, sem estar totalmente sujeito às leis físicas. Quer dizer, existe a necessidade de se respeitar as leis físicas, que elas são inexoráveis, mas ao mesmo tempo o organismo não está meramente sujeito a elas, a um determinismo puro. Ele consegue traçar uma série de possibilidades a partir daí. Então tem até um diagrama muito legal que mostra que na matéria, o que a gente tem? A gente tem leis estáticas. Quer dizer, se eu tenho as condições iniciais de um sistema e eu conheço as leis que regem um fenômeno de interesse, eu consigo determinar qual vai ser o estado final daquele sistema físico. Isso a gente consegue fazer. Vocês aqui como engenheiros, né, quase formados, vocês entendem disso. Agora, se a gente entra no mundo da vida, a gente não consegue fazer isso. Mesmo que a gente tenha as condições iniciais e saiba o estado de um organismo, a gente não consegue saber como ele vai estar mais para frente. Quer dizer, existem uma multiplicidade de leis que ele pode impor a ele mesmo, em conjunto, em consórcio com as leis físicas, e a partir daí atingir um outro estado. Então, o que eu estou tentando dizer aqui para vocês é que na vida as leis elas não são fixas e únicas, mas são múltiplas. Então elas são leis dinâmicas. E a cada estado que eu passo, que eu vou passando de um para outro, essas leis mudam, podem mudar.
Então, as leis que regem o comportamento de sistemas vivos, elas dependem do histórico do sistema vivo e do estado atual, não apenas das condições iniciais. Então, a gente fala no mundo vivo, né, e a mente, em leis dinâmicas, não leis estáticas. Reparem a diferença, né? A matéria também está sujeita a um dinamismo, só que esse dinamismo é um dinamismo externo, não é um dinamismo das leis, que são rígidas. Na vida, além da vida ser dinâmica também, do ponto de vista físico e químico, ela é dinâmica também do ponto de vista das leis imateriais que estão conduzindo o processo evolutivo da vida. Então, por isso a gente fala, né, Pietro Baldi fala muito nisso, que a vida é caracterizada por um dinamismo, enquanto a matéria ela está sujeita a um determinismo férreo, que a deixa travada. Então, nesse sentido, a gente percebe o quão fascinante é a vida. E a partir disso tudo, a gente pode, quem é um pouco curioso, né, pelas coisas do nosso mundo, pode começar a se perguntar: por que sistemas vivos são assim? O que está influenciando eles? Bom, daí a gente entra numa coisa que eu ainda vou falar muito nas minhas palestras, que é essa grande equação da substância, que foi apresentado no livro A Grande Síntese, transcrito por Ubaldi, que fala basicamente, mostra, revela a estrutura geral de funcionamento de todo o nosso universo, de uma forma sintética, é claro. Então, o que a gente vê aqui? A gente tem um ciclo completo que vai de alfa para beta para gama, que funciona da seguinte forma: eu parto do espírito, eu chego na energia e eu condenso na matéria. Isso é o semiciclo involutivo da equação. E eu tenho outro semiciclo que complementa esse aqui, que vai da matéria, regressa à energia, e da energia regressa ao espírito. Se alguém se incomoda muito com essa palavra, pode trocar espírito por consciência, não vai fazer muita diferença. E essas três grandes e fundamentais formas, ele postula que são as formas de manifestação de uma única substância, que é esse ômega aqui, que está no centro desse esquema aqui geral. Quer dizer, consciência, energia e matéria, em todas as suas formas, né, possíveis, na verdade seriam constituídas de uma única substância que, a depender da individuação que ela adquire, ela pode ganhar a característica de consciência pura, né, espírito, ou energia, ou matéria. Claro, essas coisas aqui se ramificam numa multiplicidade enorme, né? Se pegar a matéria, tem 92 elementos naturais. As formas dinâmicas são 7, e elas se ramificam ainda em outros subníveis, que se combinam com a matéria. Consciência, a gente pode falar, a informação seria um aspecto, seria como a matéria-prima do qual a inteligência atua, a gente pode dizer. E níveis de consciência são vários. Então, a psicologia tem algo a falar sobre isso. Então, essas coisas que aqui estão bem resumidas, elas se ramificam até um nível atordoante, que gera essas disciplinas que a gente tanto estuda, né, que tanto atordou a gente na faculdade de tanto detalhe. Mas se a gente pudesse sintetizar tudo isso em uma coisa só, a gente chegaria numa equação parecida com essa aqui. E essa equação é interessante porque ela vai muito de acordo, ela se harmoniza de forma muito interessante com o que eu acabei de apresentar para vocês, que fala que a informação tem um papel causal. Ela se materializa, né, de certa forma, mecânica quântica, e ela influencia o comportamento de sistemas vivos, que são sistemas inteligentes. Então, é o alfa orientando o gama, ou
o alfa se materializando em gama. A gente pode ver dessa maneira. E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes dessa equação, eu estou preparando uma palestra inteira só para isso, mas essa grande equação, de certa maneira, ela se encaixa perfeitamente com tudo o que vem sendo investigado pela ciência mais atual, né, pelas últimas descobertas, né, e investigações. Então, basicamente, o nosso universo seria constituído de 3 elementos fundamentais: espírito, energia e matéria, que se manifestam no espaço, no tempo e na relatividade. Então, essa seria a grande equação da substância. E daí a gente percebe que existe esses 2 semiciclos, involutivo e evolutivo. A gente pode considerar involução como manifestação de um princípio imaterial. Vocês já tiveram um grande sonho que vocês queriam realizar em vida? Como, por exemplo, construir uma casa, ou uma ponte, ou transformar o ambiente de trabalho de vocês, por aí vai? Pois é, quando vocês estão fazendo isso, de certa forma, vocês estão indo do pensamento puro, alfa, dinamizando isso através de ações, estudo, vontade, beta, e materializando isso no final. Isso se torna algo que é visível para vocês e para o outro, é algo sentido. Gama, matéria, materialização, algo concreto. Então você pegou algo que era abstrato, ideal, bonito, e você concretizou isso. Então a gente percebe isso muito na nossa vida cotidiana. Ao mesmo tempo, se a gente for pegar esse outro lado, a gente tem um movimento de desmaterialização, que pode ser lido também, pode ser dito como desagregação ou degradação, e por aí vai. O que dá uma ideia um pouco desanimadora, uma ideia um pouco pessimista das coisas. Mas, se a gente for perceber que, na verdade, essa desagregação é um desmonte no andar inferior para você elaborar no andar superior, que pode ser intangível para nós, a gente muda completamente essa nossa perspectiva. Aí a gente pode entrar, eu poderia ficar o resto da minha vida aqui relacionando essa equação com várias vertentes da ciência, da filosofia e de nossas vidas. E ainda assim o assunto não se esgotaria. Mas só para pegar um exemplo para vocês. Segundo a entropia, segundo a lei da termodinâmica, diz que o nosso universo vai chegar a um nivelamento térmico e, portanto, toda a vida vai acabar. Muito triste. Se a gente for considerar que a gente só está percebendo matéria, energia, espaço e tempo, realmente tudo acaba. Se a gente começar a imaginar que talvez esse nivelamento térmico, essa degradação das formas de energia, esse aumento de entropia, esteja se convertendo em alguma coisa que esteja levando a uma ordem maior, daí a gente muda o nosso ponto de vista. Inclusive, muitas teorias, muitos estudiosos relacionam o aumento da entropia, ou seja, a degradação da energia, com um aumento da inteligência. Sistemas vivos fazem isso. Eles aumentam a entropia do meio às custas do maior nível de organização, através do aumento de complexidade. Então a gente começa a perceber com tudo isso que parece para alguns que o objetivo disso tudo aí seja aumentar o nível de percepção, de consciência, tornar as coisas mais ordenadas, ou ver as coisas como de um ponto de vista mais profundo. Então, em linhas gerais, né, essa é a relação entre uma equação muito sintética com as últimas orientações que a gente está tendo pela ciência.
Agora, já caminhando para os finalmente, eu queria fazer um pouco um jogo aqui com vocês, para ver se vocês conseguem, a gente consegue andar aqui junto. Olha só, eu construí esse mapa conceitual para estabelecer uma relação entre as dimensões, né, e as formas que a gente conhece, pegando lá, usando gama para matéria e beta para energia. Olha só, o espaço. O que a geometria faz, melhor dizendo, né? A geometria, ela mensura o espaço, né? Coisas no espaço. O que a cinemática faz? Ela relaciona o tempo com essa geometria, explicando como a matéria se manifesta ou movimenta no espaço. Então a gente constrói uma relação entre alguns campos de estudo, as dimensões de manifestação e as formas dessa substância. Vamos ver um pouco mais. E a energia? Bom, eu sou engenheiro mecânico, então por isso eu estou usando cinemática, dinâmica e geometria, né? Mas isso não se esgota só a essa terminologia, certo, gente? Olha só, a dinâmica, ela estuda como a energia atua na matéria e como essa matéria se movimenta no espaço. Não é isso que faz o campo da dinâmica? Então, olha só, a gente conhece muito bem as relações, as leis que estabelecem entre matéria, energia, tempo, espaço, os campos de estudo. Claro, a gente entraria aí com termodinâmica, ciência dos materiais, conservação da energia, química e por aí vai. Mas a questão é que esse mundo aqui, ele está muito bem explicado, usando o que a gente já conhece da ciência física e química. Agora, olha só, eu vou adicionar tempero a esse caldo. Então, olha só, agora eu coloquei as coisas que são muito mal aceitas pela comunidade científica e pelos acadêmicos, mas que, no entanto, eles se veem cada vez mais obrigados a abordar se eles quiserem fazer ciência de verdade. Olha só que interessante. Bom, eu coloquei aqui o espírito, a consciência, que são coisas ainda muito negadas, né? E eu coloquei aqui a vida em azul, que é algo reconhecido, né, como verdadeiramente diferente de tudo isso que eu apresentei, matéria inédita, mas ao mesmo tempo é difícil relacionar essa vida com a consciência, né? Muito menos com o espírito. Então, aqui eu construí um mapa conceitual e eu tento estabelecer algumas relações entre a vida, né? A vida e o nosso mundo físico e a vida e esse mundo metafísico, esse reino espiritual, digamos assim. Olha só, o que eu postulo aqui? Eu digo que a vida, aliás, o espírito, ele se expressa através da consciência que acaba dinamizando e formando a vida, que precisa, através de determinadas formas de energia degradadas, atua em elementos químicos específicos da matéria e acaba fazendo a matéria inorgânica se tornar matéria orgânica e começar a atuar no mundo, no palco do espaço-tempo, de uma maneira completamente diferente do qual a gente estava acostumado. E daí eu entro com um novo campo de estudo, que seria essa tal de mecânica substancial, que estuda a substância de todos os fenômenos. Essa mecânica substancial estudaria como a consciência forma e dinamiza a vida e como essa vida acaba exprimindo essa consciência. A gente teria aqui, né, na verdade, a vida seria um intermédio entre o nosso mundo manifesto e a evolução das consciências que se manifestam através da vida. Então, com isso, a gente consegue estabelecer algumas relações entre tudo isso que eu apresentei, entre gama, beta e alfa.
pelo menos de forma geral. Olha só que interessante, gente. A consciência já é cada vez mais um objeto sério de estudo de várias pessoas da ciência. Não é só físico que está se debruçando sobre isso. É químico, é biólogo, é astrofísico, é psicólogo, é geólogo, é climatologista, meteorologista, pessoas da ciência da computação e por aí vai. Não está restrito, percebam, a um campo do conhecimento. A consciência é um objeto de estudo comum a várias áreas. E isso vem cada vez mais se difundindo também nas mídias, nos meios sociais. Existe cada vez mais gente interessado, falando sobre isso, mesmo que sem conhecer a fundo, mas se interessando. O que seria essa tal de consciência? O que é a vida? E por aí vai. Então a gente percebe que existe um movimento em direção a isso. E a ciência vem cada vez mais se aproximando desse mundo, né, imaterial, esse mundo onde as leis determinísticas das matérias não parecem conseguir exercer sua influência lá. E a vida parece que é o palco onde se dá essa mistura entre um mundo imaterial, da consciência, do espírito, e esse mundo material, de energia, matéria, espaço e tempo, que estão atuando. Então a vida é muito interessante que ela parece, em si só, albergar todas as características do nosso universo. Espírito, energia e matéria, consciência, tempo e espaço. Tudo em uma coisa só. E essa vida é caracterizada pela evolução. Ela é transformação perpétua. Transformação do ponto de vista interior, não apenas nas formas. E cada vez mais a gente percebe que a ciência está se dedicando a estudar qual é o fenômeno evolutivo dos sistemas vivos. Não apenas na morfologia, que Darwin explicou parcialmente, mas nesse próprio princípio que anima, que muda a codificação genética, que transcreve de maneira diferente, que faz surgir coisas inesperadas e por aí vai. Então esse mapa conceitual é um exercício inicial para o que pode se tornar algo muito mais aprofundado. Querem ver outro exemplo aqui, gente? Pega a borboleta, né? Da fase de larva para a borboleta, a gente tem a crisálida. Essa larva, ela se fecha, né? Se cristaliza, toda a matéria orgânica dela fica completamente desordenada. Se a gente for tentar explicar como uma larva se transforma numa borboleta a partir de processos físicos, a gente vai ter lacunas aí. A gente não vai conseguir explicar isso. Agora, se a gente partir do princípio que existe alguma inteligência, uma consciência que está atuando nesses processos físicos, através da informação, que é algo contínuo, a gente consegue ter várias narrativas que consigam explicar como a lagarta se transforma numa bela borboleta. Então, existe continuidade no mundo consciencial. No mundo físico, a gente percebe descontinuidades. A mecânica quântica fala nisso. A gente não tem o espaço de Planck e o tempo de Planck. Comprimentos menores do que esse, ou intervalos de tempo menores, é um não tempo, não espaço. Quer dizer, o nosso mundo físico parece estar pulverizado. A mesma coisa também, a teoria de Darwin, né, da evolução, ela não consegue captar vários pontos de transição cruciais. São os famosos elos perdidos. Ela se apoia
basicamente só na morfologia, nas formas, né? Na seleção natural e na mutação aleatória. Isso é um fato? É um fato, mas não explica tudo, como a gente pode ver muito bem. Então, existe alguma coisa a mais que garanta essa continuidade nos processos físicos. E para a gente garantir essa continuidade, a gente precisa ter algo que, por natureza, é contínuo. E a informação, a consciência, possui esse atributo. Então, olha só, se a gente adotar por hipótese a existência de processos não físicos, que seria um princípio diretor, conduzindo o processo que a gente percebe, a gente vê a continuidade. Daí a gente percebe que de uma desintegração completa, algo pode se reintegrar de uma forma mais bela ainda. Vocês já devem ter ouvido aquela frase: é preciso morrer para renascer. Renascer de forma mais bela, mais forte, mais inteligente. Parece que tem alguma coisa a ver tudo isso do nosso mundo real com grandes verdades ditas que estão marcadas em escrituras sagradas. Bom, com isso aqui eu termino a apresentação. Eu deixo aqui uma frase do Pietro Baldi, livro A Grande Síntese. Nada se destrói. O que se perde em quantidade de energia ganha-se em qualidade. Perdem-se as características da vida apenas para adquirir as do psiquismo. Então a gente percebe que o nosso mundo caminha muito rápido rumo à descoberta de novas realidades. Essas novas realidades, elas não negam as realidades descobertas, aquilo que foi consolidado, as coisas importantes. Elas só colocam essa realidade pequena numa ordem mais vasta. E com isso, creio eu, a gente teria a condição de avançar muito em todos os campos da vida. Bom,